Você sabe como é a rotina dos investidores que investem em commodities agrícolas pela bolsa? Isso eu estou falando aqui de soja, de milho, de boi. E isso é o tema de hoje aqui do nosso videocast Agrolucro, que é essa série de vídeos onde eu te mostro como você pode utilizar o seu conhecimento e experiência sobre o agro para investir nesse mercado, diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital investido nessa classe de ativos das commodities agrícolas, né? Isso tudo para você ter mais abundância financeira na sua vida, para ter mais segurança e liberdade. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou tentar te passar uma noção de como é a rotina, o que fazem esses investidores que estão atuando nesse mercado de commodities agrícolas pela bolsa. Já vou te deixar um spoiler aqui de que grande parte desses investidores, eles não fazem isso exclusivamente na sua vida profissional. Eles têm outras atividades também, são produtores rurais, são profissionais do agro. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, como é possível conciliar a atividade profissional aí do agro, as atividades mais tradicionais, com os investimentos em commodities agrícolas, né? E isso casa muito bem porque lá nos investimentos a gente pode utilizar o nosso conhecimento que a gente traz da nossa atividade no agro, né? No agro, vamos dizer assim, físico, né? Ali na fazenda, nas empresas mesmo. Bom, vamos lá então. A ideia então é te passar uma noção prática, né? Eu vou te mostrar algumas coisas, vou compartilhar a tela aqui, para te mostrar um pouco como é a prática desses investidores, né? Quais são as rotinas que eles seguem, quais são as atividades que eles fazem no dia a dia para conseguir investir em commodities agrícolas pela bolsa. Se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e dá um like aqui no vídeo para mostrar que você está gostando dessa série de vídeos aqui do videocast Agrolucro, né? Esse modelo aqui de podcast, onde a gente bate um papo mesmo sobre o mercado, sobre investimentos, né? Sobre o mercado do agro aí. E deixa um comentário aqui embaixo também, com dúvidas que você talvez tenha sobre esses assuntos que a gente fala aqui e também sugestões de conteúdos que você quer ver a gente falando aqui nos episódios do videocast Agrolucro, beleza? Vamos lá então falar sobre esse assunto. Então a gente vai ter alguns benefícios, né, de entender um pouco mais sobre a rotina dos investidores, sobre como atuam esses investidores e, inclusive, olha só que interessante isso aqui. Os investidores, a atuação deles no mercado, na bolsa, também é parte importante na formação de preços das commodities agrícolas. Então, se você entende como atuam esses investidores lá na bolsa, você também passa a entender um pouco mais, um pedacinho a mais ali na conta, né, nas coisas nos fatores que impactam a precificação de soja, de milho, de boi, entre outras commodities agrícolas que são negociadas em bolsa, né? Tem pessoas que até consideram que se o produto agrícola ele não é negociado em bolsa, ele não pode ser considerado uma commodity. Então, perceba que a bolsa, as negociações na bolsa, elas têm muita importância nesse mercado. Então, eu acho que um dos grandes benefícios que temos aqui de discutir esse assunto aqui hoje é você entender se isso se encaixa para você, né? Se é uma coisa que essa rotina, né? Essas atividades que os investidores precisam fazer no seu dia a dia, se você vai entender sobre isso, vai te dar o benefício de você saber se é uma coisa que você gostaria de fazer, talvez, e se encaixa na sua rotina também, certo? Como eu falei, os investidores em commodities agrícolas na bolsa, grande parte deles, a grande maioria, talvez eu conheço pessoas que não são do agro, que investem também,
mas eles investem muito mais esporadicamente, né? Essas pessoas que eu conheço, clientes que eu atendo, etc., eles investem mais esporadicamente. Muitos não se envolvem, a grande maioria não se envolve tanto com o mercado, justamente porque não tem uma ligação tão forte quanto as pessoas do agro mesmo, né? Então, quem já é do agro, os produtores rurais, os profissionais do agro, aí, agrônomos, veterinários, etc., são pessoas que têm mais ligação com o mercado físico, né, e gostam desse mercado, e gostam de estar inteirados sobre o que está acontecendo, gostam do processo, gostam de acompanhar mais de perto esses investimentos e, por consequência, também são as pessoas que têm mais resultados, né? Que têm resultados melhores durante o processo de investimentos, porque eles acompanham mais de perto e gostam de entender melhor como funciona, né? Isso dá uma grande vantagem, então, para você que é do agro, se você gosta do mercado de commodities, se você gosta de entender se o preço do milho está caindo, se está chovendo, se todos aqueles fatores que movimentam os preços ali, né, das notícias e tudo mais, se você gosta de acompanhar, gosta de estar comentando com as pessoas, estar entendendo mais, né, aprendendo sobre esse mercado, talvez seja interessante para você esse mercado aí de commodities agrícolas na bolsa, porque você pode utilizar um ambiente ali sem precisar do físico, né, para fazer os seus investimentos, colocar capital ali para trabalhar para você, né, de forma a multiplicar esse capital com os ganhos dos investimentos que você pode fazer nesse mercado. Então, é uma alternativa interessante para você que gosta, que tem interesse por esse mercado. Outra coisa interessante também que eu anotei aqui para a gente falar é que acho que vendo um pouco aqui sobre a rotina dos investidores, você vai conseguir perceber, vai conseguir enxergar que não precisa de muito tempo, né? Não é uma coisa, essa atividade de investir em commodities agrícolas não é uma atividade que te toma muito tempo. É lógico que você pode fazer de uma forma, se dedicando mais tempo, etc., até para buscar um resultado maior, etc. Mas esses resultados que a gente fala aqui, de dobrar o capital e tudo mais, já são resultados que muitos investidores conseguem, mesmo utilizando pouco tempo para acompanhar esses investimentos, pouco tempo para fazer esses investimentos. Então, se você é uma pessoa que se preocupa, que tem uma rotina muito corrida, que se preocupa com esse ponto assim, de tempo, né? Você até talvez tenha interesse nesse mercado e gosta de acompanhar, só que a sua rotina talvez seja muito corrida e você acha que isso seja um impeditivo para você fazer seus investimentos em commodities agrícolas, mas na verdade você vai perceber que dá para conciliar praticamente com qualquer atividade. Eu costumo dizer que com apenas 15 minutos por dia, e a gente tem vários relatos dos alunos do AgroLucro, de investidores que eu assessoro, etc., vários relatos deles que eles conseguem fazer esses investimentos tranquilamente com apenas 15, 20 minutos por dia aí de dedicação, às vezes até menos, né? Muitos deles dedicam poucos dias na semana, ou às vezes até passam semanas inteiras sem acompanhar o mercado. Isso é interessante porque existem contratos que a gente utiliza para investir, por exemplo, os contratos de opções, né? Principalmente o contrato de opções, que eles nos permitem fazer os investimentos de uma forma muito tranquila, muito sem ter que estar ali acompanhando diariamente, né? Ou até semanalmente. É possível até fazer os investimentos, mesmo para quem viaja, por exemplo, para fazendas aí que não tem sinal, fica lá uma semana sem contato com o mundo, dá para fazer investimentos também, utilizando esses contratos de opções, né? Onde a gente tem uma forma mais tranquila de operar. Perfeito? Então, eu acho que esse é um ponto importante, você vai perceber aqui que realmente não precisa de muito tempo. É lógico que para você desenvolver, né, para você estudar sobre esse mercado, se você não está partindo do zero, aí realmente você vai precisar de um tempinho
para entender mais sobre o mercado, para dar uma estudada, né? Para entender como é que funciona as ferramentas e tudo mais. Mas não é bicho de sete cabeças, né? Você consegue desenvolver esse conhecimento aí em pouco tempo, em questão de algumas semanas ou meses, dependendo da sua rotina aí, né? Então você consegue desenvolver o conhecimento necessário para começar a investir. E aí depois que você desenvolver esse conhecimento aí, sim, realmente você pode utilizar aí 15 minutos por dia, ou se não até separar aí, olhar só no final de semana, talvez, ou sei lá, 2 vezes por semana, dá para se organizar para fazer os investimentos dentro da sua rotina, não importa como ela seja. Então essa é a realidade que a gente vê na prática, né, de muitos investidores. Perfeito? Outro ponto que é importante também, que você vai perceber aqui, e que muita gente acha que... o ponto é que muita gente acha que para fazer investimentos em commodities agrícolas na bolsa, que é necessário entender de forma aprofundada sobre finanças, sobre economia, sobre teorias complexas de Black-Scholes e etc. Mas na verdade, você precisa de alguns conceitos básicos, mas você não precisa ser um analista de mercado, você não precisa ser um gestor de fundo, um cara muito aprofundado, que tem conhecimentos aprofundados sobre o mercado financeiro para conseguir fazer esses investimentos. Você consegue unir ali o seu conhecimento já sobre o agro, né, como funciona realmente o mercado físico, e aí você basta conectar isso a algumas técnicas utilizadas para olhar mercado, para gerir os riscos dos investimentos, para fazer ali a sua estratégia. E aí são conhecimentos básicos que você, unindo com a experiência que você já tem, você consegue fazer os investimentos de forma segura e sem precisar manjar dessas coisas complexas aí, de economia, de finanças. Então, esse é um mito, né, que o pessoal acredita, muita gente acredita que para conseguir investir em commodities agrícolas na bolsa tem que ser um expert de finanças, de economia, e você vai perceber que não é bem assim, né? Dá para fazer a coisa de uma forma muito mais simples, e mesmo assim com bastante segurança, né? Bom, vamos entrar então sobre a rotina, né, dos investidores. Eu anotei alguns pontos aqui que é comum, né? Até eu sigo mais ou menos essa sequência de atividades e vejo que grande parte dos investidores que fazem da forma correta também seguem mais ou menos essa mesma sequência de atividades. O que a gente faz? Acho que o primeiro de tudo, e que geralmente todo investidor ele faz no início do dia, né, quando vai tirar uma atenção ali para esses investimentos, uma coisa que todo mundo faz é olhar as notícias, né? E olhar a notícia não tem muito segredo. Se você já tem um certo conhecimento de como impacta, né, como as notícias, como os fatos do mercado, os fatos sobre a economia, sobre a política, como eles impactam na precificação das commodities agrícolas, você não tem muito segredo para olhar as notícias, né? Hoje a gente tem sites, né? Hoje a gente acompanha as notícias principalmente pela internet, pela facilidade, né, de acesso às informações, né, a velocidade. Então, a gente tem, por exemplo, eu vou compartilhar minha tela aqui, um site que eu utilizo bastante, quase que diariamente eu dou uma olhada lá, é o Notícias Agrícolas, que é um site aí, eu acho que até meio independente, né, não tem uma... eles seguem um modelo assim de fazer entrevistas. Deixa eu abrir aqui. Eles fazem entrevistas com consultores, com analistas, com produtores, com presidentes de sindicatos rurais pelo Brasil afora aí. E eles vão fazendo essas entrevistas e trazendo também as principais notícias. Então,
Eu sempre dou uma olhada aqui. Aqui no site, você entrando, você pode acessar também pelo celular, né? Ou pelo um tablet também. Logo que você entrar no site deles, você vai ver aqui a cotação de câmbio, né? Então, a cotação do dólar que é a principal moeda aí para a gente fazer a paridade aí das commodities. Aqui a gente tem os menus, onde temos as últimas notícias. Geralmente, eu costumo acompanhar mais as notícias daquelas commodities que eu estou olhando mais de perto, né? Então aqui tem uma série de commodities agrícolas, até para você que trabalha aí no mercado físico, você vai encontrar informação provavelmente sobre todas as commodities que você tem contato aí, que você trabalha com elas. No meu caso, eu acabo olhando mais com foco nas commodities que eu estou acompanhando mais de perto. Por exemplo, se eu quero ver, se eu descer aqui na página principal, vai ter notícias sobre coisas diversas. Por exemplo, aqui tem uma notícia sobre café, aqui tem uma notícia sobre biocombustíveis falando sobre política, né, no Senado, aqui é uma votação de uma PEC dos biocombustíveis. Só que, por exemplo, se eu quiser ver apenas as notícias do milho, basta eu vir aqui em notícias e selecionar aqui milho. E aí vai listar para mim aqui por data, bem organizado aqui, todas as notícias do dia relacionadas ao mercado do milho. Isso facilita bastante aqui, me dá uma velocidade para mim ver todas as notícias relacionadas às principais notícias. Eu costumo ver também as notícias não relacionadas ao agro, né? Notícias relacionadas à macroeconomia, né? E política e etc, né? Já esse tipo de notícias eu vejo em outros lugares, né? Porque o Notícias Agrícolas é um site focado no mercado agrícola. Então eu entro aqui, por exemplo, no TradingView para olhar notícias relacionadas à economia, a mercados em geral. Aqui no site do TradingView já tenho na página principal, ele já vai me mostrar aqui cotações, né, os índices, o índice Bovespa, o S&P, né, que ele já me mostra um gráfico aqui de como que tá as negociações de bolsa. Mas para ver as notícias, eu venho aqui em mercados, últimas notícias. E aqui é interessante porque eu consigo ver aqui notícias gerais, né? Aqui está mostrando, por exemplo, a fonte da notícia, né? A Money Times, e que foi publicada 8 minutos atrás, certo? Mas eu consigo filtrar aqui também. Por exemplo, se eu quiser saber notícias sobre o mercado de commodities mais específico, eu posso filtrar aqui clicando em futuros. Ele vai trazer aqui notícias sobre minério de ferro, sobre soja e milho, né, e etc. Futuros que temos commodities sendo negociadas de todas as classes, né, commodities agrícolas, commodities metálicas, energéticas e etc. Certo? Então, as notícias, né, é uma das primeiras coisas que eu costumo fazer e a grande maioria faz. Tem muita gente que vê notícias também através de meios tradicionais aí, através da televisão, através de rádio, né? Vai da sua preferência. Todas elas são úteis, dá para conseguir informações através de todas elas, mas através da internet eu particularmente acredito, e a grande maioria hoje em dia também vê tudo pela internet. Acaba sendo mais fácil, mais rápido, mais prático. Perfeito? Deixa eu voltar aqui na minha programação aqui para te falar o próximo passo, né? O que a gente costuma fazer na nossa rotina como investidores de commodities agrícolas na bolsa. Depois disso aqui, depois que a gente está atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, né?
sobre o que está acontecendo no lado político, porque tudo influencia, né? Tudo vai influenciar a precificação das commodities agrícolas, que é o que a gente utiliza, né? A precificação dos derivativos, dos contratos lá na bolsa, que é o que a gente utiliza para investir em commodities agrícolas. Então, eu quero saber, por exemplo, o que vai fazer o câmbio subir, o câmbio cair, o que vai fazer o milho subir, o que vai fazer o milho cair, né? E muitas coisas vão afetar. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, hoje é dia 14/6, a gente teve recentemente relatos assim, relatos não, né? Organização assim para ter reuniões para se organizar um corredor de exportação, né? Para tirar toda a produção de commodities agrícolas, principalmente o milho, o trigo, né? Da Ucrânia, né? E a gente sabe que está ocorrendo uma guerra lá e ocorreu uma invasão, né? da Rússia no território ucraniano. E o que acontece é que existem negociações para se abrir um canal ali de saída para essas commodities, para exportação, mas a realidade é que a Rússia ela vem fazendo ataques nos portos, né, nas vias de saída dessas commodities. Então, uma realidade que pode ser até uma questão estratégica, né, da guerra é que o lado russo ali, o Putin, né, e o governo russo podem estar mandando mensagens ali ou até destruindo toda a logística ucraniana para depois então liberar, né, e poder ter um pretexto político, né, de dizer que eles liberaram, né, as exportações, que eles liberaram a saída de alimentos, né, de commodities agrícolas, mas depois, isso tudo depois de já terem enfraquecido toda a logística, toda a estrutura, a infraestrutura de logística da Ucrânia. Então, né, a gente sabe que numa guerra, a situação de guerra, principalmente se tratando de Putin e de Rússia, vale tudo, né? Então, tudo isso são informações que impactam na precificação das commodities agrícolas e por isso, então, no início do dia, a gente dá uma olhada em tudo que está acontecendo para ver se tem alguma coisa que vai impactar diretamente nos preços dos contratos lá na bolsa. Perfeito? Outro, talvez um próximo passo, que é muito ligado até com as notícias, né? É a parte de análise. A parte de analisar realmente o mercado. Porque uma coisa é a gente ver notícias, outra coisa é a gente analisar realmente as commodities, né, projetar, fazer hipóteses, né, para a gente entender como que a gente vai investir, né, para a gente poder até traçar uma estratégia. Então, dentro das técnicas de análise que a gente utiliza para tomar decisões nos investimentos em commodities agrícolas, tem duas vertentes principais de análise que a gente utiliza. A primeira delas é a análise fundamentalista, que é muito parecida com isso. Eu diria até que essa questão de olhar as notícias já faz parte da análise fundamentalista, porque a gente está olhando os fundamentos do mercado. O que são os fundamentos? São esses fatos, são dados, né, estatísticas, etc. Mas eu costumo separar esses dois pontos, até porque uma coisa é a gente olhar notícias passivamente, outra coisa é a gente realmente analisar. E aqui eu abro um parêntese importante, que inclusive é um erro muito grande que muita gente faz, né? Quando vai investir em commodities agrícolas, muita gente fica bitolada na parte de análise, né? Fica acreditando que o santo grau é você ter uma boa análise, é você saber exatamente o que vai acontecer com os preços das commodities através das análises de mercado. Mas a realidade é que essa é uma parte do processo, né? Você saber acertar para onde os preços vão
É uma parte do que traz o sucesso do investidor. Além disso, né, vai a parte de gestão de riscos, né, a parte psicológica durante as operações, né, de tomar de decisão. Então, o que acontece nos fundamentos é que uma coisa é a gente olhar as notícias, outra coisa é a gente fazer realmente análise, que é coletar os dados, planilhar isso, né, ou pelo menos anotar em algum lugar para depois fazer comparações, né? Por exemplo, a gente olhar periodicamente são emitidos relatórios dos órgãos de pesquisa, né? Por exemplo, a Conab, o SDA nos Estados Unidos, né? Os órgãos os departamentos, né, de agrícolas ao redor do mundo, eles emitem relatórios, as research também, né, as casas de análises, as consultorias, todos eles emitem relatórios, eles fazem projeções, estimativas acerca do mercado, de produção agrícola, de exportações, de estoques, tudo isso vai impactar ali naquela questão da balancinha lá de oferta e demanda, que vai fazer a formação de preço das commodities agrícolas. Então, quando a gente fala de análise fundamentalista, já é uma coisa mais estruturada, é uma coisa mais de você anotar os dados e realmente estar comparando ali como está sendo a movimentação desses dados, né, o que está aumentando, o que está diminuindo, etc. Então, isso seria realmente a análise fundamentalista. É extremamente necessário fazer a análise você mesmo? Eu diria que não. Eu conheço muitos investidores e aqui eu acho que é o principal ponto que demonstra para a gente aquela questão que eu estava falando de que não é necessário ter muito tempo disponível para fazer investimentos em commodities agrícolas, porque justamente o que faz as pessoas acreditarem nisso é justamente por pensar que elas têm que fazer toda a parte de análise de mercado. E essa não é uma realidade. Até eu diria que é importante ter uma noção de como é feita a análise e talvez até por saber como fazer, você poder fazer alguma análise específica sobre algum ponto que você tem, alguma hipótese, etc. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu acredite que o preço do milho agora para julho de 2022 ele vai cair porque existem muitos estoques, tem muita soja estocada, não tem espaço para estocar milho, então toda a produção da safrinha ela vai ser exportada, por exemplo, e isso vai fazer com que os preços do milho praticado ali isso referência Campinas, né, que é a referência da bolsa, eles vão cair e vão levar os contratos de milho junto, né, vão fazer os preços do milho cair. Então, talvez você não encontre um analista falando especificamente sobre isso e mostrando dados especificamente sobre isso, ou talvez o analista que você sabe que tem esses dados, talvez você não queira assinar os relatórios deles ou algo do tipo. Aí você realmente precisa pontualmente ali buscar essas informações sobre esse fato específico, sobre essa hipótese específica para validar ali, para realmente entender a fundo o que realmente está acontecendo no mercado para você fazer um investimento ali, pensando nesse caso. Então, eu diria que é importante realmente entender como é feita a análise, até por isso que no AgroLucro, né, que é o treinamento de commodities agrícolas que eu criei, a gente estuda como são feitas as técnicas de análise fundamentalista, análise técnica, de gráficos, né? Isso tudo para a gente entender como é feito, né? E não necessariamente para a gente fazer. Até porque, na grande maioria dos casos,
os analistas profissionais, aqueles profissionais que trabalham com análise, né, nas casas de research, né, nas consultorias, esses profissionais eles têm muito mais bagagem, eles têm muito mais contato, muito mais acesso a dados e tudo mais. Eles têm mais fundamentação para fazer uma análise, na maioria dos casos, do que os investidores, que são apenas investidores, né, que não são analistas. Então, a gente utiliza o tempo todo, e é extremamente interessante de se utilizar dos serviços desses profissionais. E existem algumas consultorias que emitem relatórios pagos, casos de research, que tem assinatura e tudo mais. Você pode, talvez você se identifique com alguma delas e queira fazer uma assinatura, tudo certo. Mas também a gente tem muita informação disponível, gratuita. Como eu mencionei mesmo lá no site do Notícias Agrícolas, até vou compartilhar a tela para a gente olhar lá. Mesmo nessa parte, então, de análise fundamentalista, a gente tem, por exemplo, análises disponíveis aqui no site do Notícias Agrícolas, de forma gratuita aqui, sem precisar assinar nada. Se você colocar aqui, por exemplo, em vídeos, e vamos colocar aqui vídeos milho. Aqui vão aparecer algumas entrevistas, né? Talvez não tenha nenhuma hoje aqui, mas hora ou outra tem entrevistas com analistas de mercado, de casos de research, falando sobre o mercado e muitas vezes de forma bem aprofundada e até passando recomendações de investimentos. Então, lá dentro do treinamento até eu passo algumas fontes que eu acho que são interessantes, alguns analistas para seguir e tudo mais, que são interessantes de serem acompanhados, né? Então, você não precisa, não só não precisa, mas também diria que até na maioria dos casos não deve perder o seu tempo. Não que seja tempo perdido, mas utilizar o seu tempo para fazer uma análise fundamentalista aprofundada. Talvez só bater os dados ali com as análises que você está acompanhando dos analistas que são profissionais dedicados 100% do tempo para isso, né? Dificilmente você vai conseguir ter a profundidade de análise que um analista tem. Até utilizando um paralelo aqui, né, fazendo uma comparação, se você investe, por exemplo, no mercado de ações e acompanha os gestores de fundos de investimentos de ações, e você já viu como eles pensam e como eles tomam decisões, você sabe muito bem que esses profissionais eles alcançam uma profundidade de análise muito grande, né? Uma profundidade de acompanhamento dos ativos, das ações, das empresas. Muitas vezes até os gestores eles estão participando eles participam dos conselhos administrativos das empresas. Então pense só, você como investidor de ações, pensando lá no seguinte, imagine um exemplo que você vai investir em ações da Magazine Luiza. E aí tem um gestor de fundo que o cara está lá dentro do conselho administrativo da empresa. Quem tem mais informação, quem tem mais condições de fazer uma boa análise se se comprar as ações da Magazine Luiza seria um bom investimento ou não. É a mesma coisa, é bem parecido com o caso dos analistas do mercado de commodities agrícolas também. Os analistas eles acompanham diariamente, de forma aprofundada, com 100% do tempo deles, para fazer isso, né? Então é difícil a gente conseguir o nível de análise como investidores apenas que esses analistas têm. Perfeito? Então eu falei um pouco da análise fundamentalista, que realmente faz parte a gente olhar as notícias, olhar os fatos, os dados, os relatórios, né? Acompanhar esses fundamentos sobre o mercado. E a análise técnica
já é uma análise até mais prática do investidor fazer, que é a análise gráfica, né? De gráficos. Eu vou compartilhar minha tela aqui novamente para você ver aqui um exemplo de como é feita a análise técnica. A análise técnica ela se baseia nos fundamentos da teoria de Dow, né? E algumas outras teorias utilizadas para desenvolver a análise técnica. O que é a análise técnica? Ela é uma análise. Análise técnica é uma vertente de análise que utiliza os gráficos, os padrões gráficos dos preços, ou seja, os preços eles vão subindo, vão caindo e aí vão formando os gráficos. E aí os padrões que acontecem, que surgem nos gráficos dos preços, eles possibilitam a projeção de movimentos futuros. Então, estatisticamente falando, se acontecer, por exemplo, de um gráfico, vamos compartilhar a tela aqui, vamos supor que eu diga para você que 70% das vezes que o preço faz esse movimento de subir aqui, sei lá, 10% e cair 10%, ele vai cair mais 10%. Então, essa é uma observação estatística sobre um padrão. Então, eu posso dizer que se acontecer alguma coisa, existe um percentual de chance maior que 50%, por exemplo, de 60% de acontecer tal coisa depois daquilo ter acontecido. Então, são repetições, são padrões que se repetem, que são observados ao longo do tempo. E aí, utilizando o gráfico aqui mesmo como exemplo, né, para a gente ter uma noção, a ferramenta que eu mais utilizo para fazer as análises técnicas é esse site aqui, o TradingView, que é o mesmo que eu mostrei, onde dá para ver as notícias também. E aqui no TradingView, a gente pode pesquisar pelos ativos que a gente quer analisar. Por exemplo, vamos supor que eu queira olhar o gráfico do milho, né, os preços negociados de contratos futuros de milho lá na B3, lá na Bolsa Brasileira. Então eu posso vir aqui e escrever o código do milho. Ou se não, se eu escrever milho aqui também, já vai aparecer. Não, aqui ele não puxou. Tem alguns sites que aparecem, no caso do TradingView não aparece. Então você vai ter que colocar realmente o código do milho, que é CCM. Aqui ele já estava mostrando corn, né, que é milho em inglês, e futuros na BMF Bovespa, certo? Aqui ele abre, se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir todos os vencimentos negociados do milho lá na Bolsa Brasileira. Vamos supor que a gente queira olhar exatamente o preço do contrato futuro CCMU 22, que é o vencimento que acaba lá, que vence lá em setembro. Então a gente pode clicar aqui em abrir o gráfico. E aqui tem alguns tipos de gráficos que a gente pode utilizar para fazer análise técnica. O tipo de gráfico mais utilizado é o gráfico de candles. O que é o gráfico de candles? É esse gráfico cheio de barrinhas aqui, ó. Deixa eu até pegar o outro código aqui para não ter nenhum desenho aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui é o gráfico de candles, tá vendo? Cheio de barrinhas verdes e vermelhas, dá para configurar a cor também, da sua preferência. Mas esse é um gráfico mais utilizado porque ele já, só de bater o olho aqui, você já tira muitas informações sobre o preço. Por quê? Porque cada barrinha dessa, ela já te demonstra 4 informações aqui, que são, por exemplo, se a gente pegar essa barrinha aqui, ó, deixa eu circular ela aqui para essa barra vermelha aqui, ó. O que ela me traz de informação? Logo de cara, sem eu precisar, só de bater o olho eu já sei que o preço, ele abriu, deixa eu só puxar para cima aqui, ele abriu lá em 90, ou seja, como ele está no gráfico diário aqui, cada barrinha dessa é referente a um dia de negociação. Então, se ele abriu aqui nessa faixa, ou seja, o milho
se a base aqui desse quadrado ele está aqui no 95, isso quer dizer que o preço de abertura do milho foi de 95,08, né, R$ 95 por saca. E aí ele já me mostra aqui também que na verdade aqui no caso foi uma queda, então ele abriu a 97,30 e ele fechou o dia negociando a R$ 95 por saca. E essas você pode ver também, deixa eu dar um zoom aqui, que tem uns tracinhos aqui, ó. Tem um tracinho aqui para baixo e um tracinho para cima. Dá para ver? Isso aqui é o máximo e mínimo de preço que foi negociado naquele dia de negociação. Então, ele nesse dia aqui, no dia 17 de maio, nesse dia o milho começou o dia sendo negociado a R$ 97,30 por saca, foi fechar o dia sendo negociado a R$ 95 por saca. E aí ele chegou a ser negociado aqui em cima, ó. Ele chegou a ser negociado a R$ 97,51 e chegou a ser negociado também a R$ 94,87. Então perceba que esse é o gráfico de candles que ele já nos mostra. Só de bater o olho aqui a gente já tem muita informação sobre como que foi a negociação histórica aqui do milho em todos esses dias. Para análise técnica, a gente utiliza principalmente, eu vou falar uma dos padrões gráficos que a gente utiliza para fazer análise técnica, que são suportes e resistências. O preço, ele tende a formar padrões aqui no sentido de que, por exemplo, imagine que a gente esteja lá no dia, deixa eu puxar aqui para trás, dá para ver aí, né? Lá no dia 8 de abril. Então, a gente viu a negociação do dia 8 de abril, aí passou um dia, passou outro, foi negociando o preço do milho. E a gente percebeu que o gráfico ele fez um fundo aqui, olha. O preço desceu, bateu aqui nessa região, né? Ele chegou a testar essa região aqui 2 vezes. Ele veio e testou aqui no dia 29 de março e aqui também no dia 7 e 8 de abril. Então a gente pode perceber que esse aqui é um ponto de suporte, é um ponto que o preço veio, testou e subiu de novo, 2 vezes. Se a gente traçar essa linha aqui de suporte, essa linha preta que eu coloquei, na faixa de R$ 86, até deixa eu ajustar aqui para 86 redondo, que na faixa de 86 a gente pode dizer que existe um suporte. Então, sabendo disso, eu sei que se o preço vier caindo aqui depois no futuro, provavelmente ele vai, essa região de preço de R$ 86 por saca, vai oferecer um suporte para o preço e ele não vai passar direto, ele vai dar uma testada aqui antes, né? E foi justamente isso que aconteceu lá na frente, lá no dia 3 de junho, esse mês. Então, perceba que existem padrões, né? Isso aqui funciona tanto para o suporte, que é quando o preço está caindo, mas também no caso de resistências, né? Então, se a gente colocar aqui, até pegando um gráfico intraday, sem ser o gráfico diário, que é um gráfico de que cada barrinha dessa representa 1 hora, a gente pode observar, por exemplo, aqui a gente teve uma resistência nessa faixa de preço de R$ 96 por saca, o preço voltou a cair, e aí quando ele subiu, ele testou lá de novo e voltou a cair. Então, a gente sabe que o suporte e a resistência, ela é uma região de preços em que, estatisticamente falando, o preço ele tende a chegar naquela região e voltar para trás, né? Então, se está caindo, ele tende a testar aquela região e voltar a subir. Se está subindo, ele tende a testar e voltar a cair. Isso por conta de fatores psicológicos, até de ancoragem de preços, né? Então, as pessoas acreditam... isso acontece muito, os suportes e resistências acontecem muito em áreas, em faixas de preço onde o número é redondo. Então, por exemplo, milho a R$100, milho a R$90. Né? As pessoas, os seres humanos, têm essa questão, né, de
de gostar de números redondos. Então todo mundo pensa, quando vai falar de soja, por exemplo, é soja a R$ 200, não fala soja a 198,70, fala 200, né? Então isso causa ancoragem de preço e aí o pessoal, a hora que bate um determinado preço, eles entram vendendo ou comprando e formam esses suportes e resistências que a gente utiliza na análise gráfica para pegar o timing, né, para fazer operações, para fazer investimentos, né, a entrada, a saída de investimentos. Né, isso tudo visando otimizar os nossos resultados com os nossos investimentos. Então aqui eu falei um pouco da análise fundamentalista, um pouco da análise técnica, né, que são vertentes aí de análise. E aí, o que a gente faz? Depois que a gente faz a análise, ou depois que a gente acompanha uma publicação de uma análise de um analista, alguma coisa do tipo, a gente vai criar as nossas próprias hipóteses, né? A gente vai definir os cenários que a gente acredita que vão acontecer. Por exemplo, eu acredito que o milho vai subir para R$ 100 a saca até o final de julho. Por diversos motivos, por X, Y e Z. Então, esse é um tipo de uma hipótese, né? É um tipo de um cenário. Eu acredito que por conta das eleições, conforme for chegando perto das eleições, vai acontecer do dólar subir e isso impactar o preço do milho subir também. É uma hipótese, né? Então, essa definição de hipóteses é o que o investidor costuma fazer depois de ter contato ali com a análise e depois de estar atualizado sobre o mercado. E aí, dentro dessas hipóteses, dentro desses cenários, os investidores eles buscam encontrar assimetrias. Eles buscam encontrar possibilidades, oportunidades, né, de grandes movimentações de preços. Porque quando acontecem as grandes movimentações de preços, são os momentos onde a gente tem as maiores oportunidades de ganhar mais dinheiro, né, de ter as operações mais assimétricas. Né? Então, você conseguir perceber, isso vem conforme você vai acompanhando, fazendo análise, você vai identificar, você vai passar a identificar e também os analistas eles vão apontar assimetrias no mercado, que são os pontos onde você tem maiores chances de ter os maiores retornos. Então a gente está sempre buscando as assimetrias. E aí depois de estar inteirado sobre o mercado, depois de ter um cenário base que você acredita que vai acontecer, um cenário otimista, um cenário pessimista, né, ou ali as hipóteses, né, que você acha que vão acontecer em relação aos preços, que isso a grande maioria de vocês que já são do agro, né, você já tem isso, mesmo sem fazer isso pensando nos investimentos. Né? A grande maioria das pessoas já tem uma opinião sobre o mercado apenas, às vezes, através apenas de notícias, através de conversas com colegas, etc., você já tem, normalmente as pessoas já têm umas hipóteses, as hipóteses que elas acham que vão acontecer com os preços das commodities agrícolas. E aí, depois disso, então depois de ter essas hipóteses, a gente vai, né, os investidores eles entram em campo, eles fazem os seus investimentos ou até mesmo desfazem investimentos. E para fazer isso, existem duas formas principais. Né? Os dois tipos principais de contratos que são negociados de commodities agrícolas na Bolsa são contratos futuros e contratos de opções. Quem opera contratos futuros consegue até fazer pelo home broker. Né? Para você que não sabe o que é o home broker ele é como se fosse uma plataforma, né? Um programa de computador ou um site mesmo, no site das corretoras, né? Você tem um home broker, que é um lugar onde você consegue enviar as suas ordens de compra e venda dos contratos de commodities agrícolas na bolsa. Existem investidores que não utilizam os home brokers, eles utilizam apenas as mesas de operações dos escritórios e das corretoras que atendem eles. Então, no caso dos contratos de opções, é obrigatório se fazer, ainda no Brasil, né, a gente não tem
a possibilidade de negociar commodities agrícolas, opções de commodities agrícolas via home broker. Tem que ser via mesa, então você tem que ter uma conta com um escritório de investimentos que tem uma mesa para te atender, para fazer essas operações para você. Então, essa é uma das partes aí da rotina dos investidores, que é entrar em contato ali com a mesa, com o assessor que te atende, né, com os assessores que atendem esses investidores e fazer as cotações e entender quais que são os preços naquele momento para fazer as negociações dos contratos e realmente fechar os negócios, certo? Não tem muito segredo, tanto para fazer home broker, para fazer via home broker, quanto para fazer via os assessores. É bem simples, não tem muito segredo. Basicamente são ordens de compra e venda. Então, por exemplo, vamos compartilhar aqui a tela de novo. No nosso companheiro aqui, bloco de notas. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, por exemplo, a gente pode comprar um contrato. Se a gente acha, por exemplo, que o preço do milho vai subir, né, se está a R$90 por saca, e a gente acha que o preço do milho ele vai para R$100 por saca, a gente pode comprar um contrato futuro de milho na bolsa, que o código dele é o CCM, né? Aí você tem que colocar o vencimento que você quer, né? O CCM, por exemplo, o CCM N22, que é o vencimento de julho agora. Então, ao fazer lá no home broker, o investidor ele envia uma ordem de compra. Ele envia uma ordem dizendo lá, comprar um contrato. E especifica o preço também. Por exemplo, se ele está disposto a pagar R$90,50 por saco, por exemplo. Reais por saco. O contrato de milho, o contrato futuro de milho, ele tem um tamanho de 450 sacas. Então, se você está comprando um contrato, é o equivalente a estar comprando 450 sacas de milho, certo? E aí tem a questão dos ajustes diários, tem a chamada de margem, isso tudo a gente já falou aqui em outros episódios. Se você quer entender mais um pouco sobre como funciona a chamada de margem, os ajustes diários, procura aqui pelos episódios que a gente fala do funcionamento dos contratos de commodities agrícolas na bolsa. Beleza? Então, essa é uma das partes da rotina dos investidores, que é fazer a negociação dos contratos, né, para montar as posições ou desmontar as posições, né, para ficar posicionado no mercado de forma a ganhar com aquelas hipóteses, né, com aqueles cenários que eles acreditam que vai acontecer, de preferência com assimetrias grandes para conseguir grandes retornos nas operações. Beleza? E aí, também, depois de fazer os investimentos, né, na prática, os investidores eles costumam revisar as estratégias, eles costumam acompanhar se aqueles investimentos lá que eles estão fazendo estão dentro dos parâmetros que eles acreditam que seja o ideal. Quais são esses parâmetros? Por exemplo, como a gente falou aqui do contrato futuro, cada contrato são 450 sacas. Se a gente considerar um preço de milho por saca de R$100, por exemplo, para facilitar a conta, a gente está falando de um volume financeiro por contrato de R$45.000. Então, se o investidor ele está operando ali com, menos do que 45, ele está com R$45.000, né? Ele está operando alavancado. Então, ele precisa entender se aquelas operações que ele vai estar fazendo ali estão de acordo, estão atingindo uma alavancagem admissível ali dentro da estratégia que eles têm, né? Então, eles vão observar qual que é o tamanho dos contratos. Por exemplo, se a gente pegar o contrato futuro de boi,
que a arroba de boi era negociada até pouco tempo atrás por exemplo, R$ 180 por arroba. E aí o contrato futuro de boi na bolsa, ele é equivalente a 330 arrobas. Então, com o preço de R$ 180 por arroba, o tamanho do contrato futuro de boi na bolsa era de 59, o tamanho financeiro, né, era de R$ 59.400. Já com arroba a R$ 300, esse contrato ele passou a ter um tamanho, ele passou de R$ 59.400 mil para R$ 99 mil. Então, o tamanho do contrato, né, o tamanho financeiro do contrato aumentou bastante. E isso também, pensando no mesmo patamar de patrimônio, se você tem uma banca, se o investidor ele tem uma banca de R$ 100 mil, por exemplo, e se mantém essa banca, para ele operar um contrato futuro de boi, o risco aumentou, né? Se aumentou o tamanho do contrato, aumentou também o risco em relação à mesma banca que ele tinha. Então, talvez se o investidor operava antes 3, 5 contratos, talvez ele vai passar a operar 2, um contrato, para ajustar o size, né? Para ajustar a quantidade, o tamanho da exposição ao tamanho da banca e da estratégia que ele tem. Então, essa é uma etapa importante, né, de fazer o acompanhamento das operações. E tudo isso caso você nunca tenha ouvido falar sobre esses termos aqui, de banca, de sizing, né, de ajustear, de contratos futuros e tal, pode parecer alguma coisa complexa, né, a primeiro contato, mas a realidade é que não é. São todos conceitos básicos. Por exemplo, essa questão da banca. O que eu costumo utilizar e sugerir, né, também para os alunos para utilizarem. Normalmente a gente tem uma banca. O que é essa banca? É o valor que a gente destina para investir em commodities agrícolas, certo? Então, se você destinou lá, por exemplo, R$100 mil para investir em commodities agrícolas, ou R$10 mil que seja, desses R$10 mil, é interessante que você separe em 10 tiros. O que são esses 10 tiros? Você vai dividir esse capital total, né, de R$10 mil em 10 partes, para você utilizar apenas uma ou duas partes em cada investimento. Então, percebe que é um conceito simples. Os nomes aqui podem parecer mais complexo, mas a realidade é que é simples. Então, essa etapa que os investidores fazem é uma etapa importante de fazer a gestão de riscos dos seus investimentos e de acompanhar se aquilo que eles estão fazendo na prática está alinhado com as estratégias e com os conceitos básicos que eles costumam seguir. Perfeito? E aí uma coisa também que está na rotina dos investidores, mas que não é uma coisa diária que eles fazem, né? É a parte de tributária, né? Não dá para escapar do leão, né? Nos investimentos agrícolas, investimentos de commodities agrícolas na bolsa, não é diferente. A gente precisa declarar os nossos ganhos, né? Também para tributar. E como que a gente faz isso? Na virada do mês, a gente vai lá no site da corretora, extrai todas as notas que foram negociadas, as notas de negociação dos contratos que a gente negociou naquele mês. Também tira o extrato daquele mês, né, da movimentação da conta, e envia isso para uma assessoria que faz essa apuração dos nossos investimentos, dos nossos resultados, para fazer a declaração dos impostos. Então, isso é uma coisa que a gente faz uma vez por mês aí, também, que está na rotina dos investidores. Então, basicamente, são esses os pontos. Pareceu muita coisa aqui, talvez, mas não é. É porque eu fui esmiuçando aqui cada um dos pontos, né? Mas a realidade é que se resume em acompanhar as notícias, acompanhar as análises para ter as hipóteses, periodicamente fazer os investimentos, né? Montar posições no mercado
mercado de commodities agrícolas na bolsa, né, através dos contratos futuros, contratos de opções, revisar, né, a nossa estratégia, acompanhar os nossos investimentos para ver se a gente está seguindo realmente uma estratégia racional que vai ser ganhadora no longo prazo, e na virada do mês fazer a extração das notas ali, né? Muitas vezes o assessor mesmo pode fazer essa retirada para você, é muito simples, em questão de 5 minutos ele faz, ou até mesmo você faz, é até mais simples você fazer, e envia essas notas por e-mail para a assessoria, e aí a assessoria já te manda, se caso tiver impostos a recolher, né, se tiver alguma DARF para pagar, ela já te envia a DARF por e-mail, você só faz o pagamento. Se não tiver, só vai te mandar um relatório de como foi isso, como está a sua situação com o leão. Perfeito? Então esses são os pontos principais da rotina que é comum para grande parte dos investidores. Eu também sigo basicamente isso na minha rotina como investidor de commodities agrícolas. Se você achou interessante saber aqui, se você achou interessante até pelos aqueles pontos que a gente falou, né, dos mitos, eu tenho certeza que você percebeu aqui que realmente não precisa de muito tempo para investir em commodities agrícolas, que dá para conciliar com outras atividades. Essa é a realidade de grande parte dos investidores. E você também deve ter percebido que não precisa aprofundar tanto nas análises, não precisa ser especialista em finanças, em economia, em política, para entender, para fazer suas hipóteses, para fazer seus investimentos. Então, se você achou que esse conteúdo aqui te ajudou a abrir os olhos aí para como funciona o mercado de commodities agrícolas, como funciona a tomada de decisão dos investidores também, as rotinas e as atividades. Se você gostou desse conteúdo aí, dá um like no vídeo aqui embaixo se você está assistindo pelo YouTube. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também e deixa um comentário aqui das suas dúvidas, se ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje, e também de sugestões de novos temas que você quer assistir aqui no nosso canal, beleza? E se você está assistindo no Instagram ou no Facebook, dá um like aqui, curte o nosso conteúdo aqui embaixo e também compartilha com pessoas que você acredita que vão se beneficiar de terem essas informações em mãos. E também comenta aqui, fala com a gente aí, manda suas dúvidas, comenta o que você achou e também manda sugestões pra gente do que você quer ver de conteúdos aqui, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.